vamos falar mal de Quarteto Fantástico? A Marvel finalmente acertou nessa nova fase do MCU. E depois de tanto filme ruim, tanta série ruim, a gente recebeu algo realmente bom. Mas calma que nem tudo é perfeito, ou melhor, fantástico. Um grupo de astronautas passam por uma tempestade cósmica em um voo experimental. Ao voltar para a Terra, eles descobrem que eles ganharam bizarras e novas habilidades. Como assim? Agora tem poderes. E de Richards... Ai, gente, eu sou péssimo em inglês, desculpa. Ele pode esticar o seu corpo. Ele é conhecido como Senhor Fantástico. Susan Storm consegue ficar invisível. Ela é babadeira, amor. Johnny Storm controla o fogo e consegue voar. E além de ser muito gostoso. Ben Grimes... Ai, gente, de novo, inglês péssimo. Ben Grimes transforma o seu corpo em rocha. Enquanto os seus amigos conseguem ficar elástico, a sua amiga consegue ficar invisível e o seu amigo consegue voar. E aí, o seu poder é virar rocha. Eu me matava! Agora, além de aprender com seus poderes, eles têm que enfrentar ameaças babadeiras. Eles se passam nos anos 60 com uma estética retrofuturística, o que eu acho muito bonito. Eles não perdem muito tempo tentando apresentar cada personagem pra gente. Eles colocam uma breve introdução no começo do filme, que eu achei muito bom. No filme nós temos o B. Richards, o Senhor Fantástico, que foi interpretado pelo Pedro Pascal. A atuação dele no filme foi boa, fazendo o papel do Senhor Fantástico, que ele ficou um nerd gostoso. Porém, o Senhor Fantástico foi meio controverso, e a gente tem que falar sobre isso. Uma das cenas mais marcantes do filme, que viralizou e que gerou críticas sobre o Senhor Fantástico, foi quando o Galactus, o inimigo principal do filme, o vilão, o Mush, consegue capturar o Senhor Fantástico. Eu separei um comentário do Reddit que eu acho muito importante a gente falar sobre ele. O Red não fez nada com os poderes dele. Tipo, eu acho que lembro de 3 cenas dele esticando, dando voadora no macaco, escrevendo no quadro e sendo esticado pelo Galactus, que deu agonia. Mas nem parece que ele foi tão esticado assim. Achei que o poder dele permitia ele se esticar muito mais do que o Galactus esticou ele. Não teve um uso criativo do poder de elasticidade. Nada. Eu não vou mentir pra vocês que quando eu assisti o filme, eu também não consegui entender muito bem aquela cena onde o Galactus estica ele. Parece que o Senhor Fantástico tá sentindo dor. Como ele poderia sentir dor se o poder dele é sobre elasticidade? Para algumas pessoas deve ter sido uma cena patética de você assistir e pensar tipo, porra, o poder dele é elasticidade, por que ele tá sentindo dor? Mas eu queria trazer uma explicação plausível. Eu acho que pra gente poder falar mal sobre alguma coisa, primeiro a gente tem que entender o porquê daquilo ter acontecido. O Galactus, quando ele captura o Senhor Fantástico, puxa ele de forma abrupta, causando dor intensa pra ele. Ele precisa controlar literalmente cada fibra do seu corpo pra conseguir ficar elástico, até porque ele tem órgãos, ele tem ossos, tem que ter realmente um controle do próprio poder pra você conseguir realmente usá-lo de forma benéfica pra si mesmo, ou seja, causando dor intensa. É como se você literalmente fosse forçado a usar o seu poder sem você estar preparado para usar o seu poder, sem você querer realmente usar o seu poder. E o Galactus, ao esticá-lo, ele ignorou essa natureza do poder dele, de querer ficar elástico. Essa foi a explicação mais plausível que eu consegui achar para essa cena específica, que, gente, na minha opinião, assim, ele é o Senhor Elástico, e eu senti falta do Senhor Elástico no filme. Eu concordo um pouco com esse comentário do Reddit, que a gente teve poucas cenas do Senhor Elástico usando o poder dele, o que me deixou bastante frustrado, porque eu esperava um Senhor Elástico, tipo, forte, babadeiro, que fosse prender o Galactus inteiro e, tipo, segurar ele, assim, sabe, fazer uma coisa babadeira. E a gente teve um Senhor Elástico fraco. Teve a explicação e tudo mais, mas eu ainda sinto que foi uma cena muito ruim. Outra cena também do Senhor Fantástico que me irritou muito, logo após o primeiro enfrentamento que eles tiveram com o Galactus, foi quando eles descobriram que o Galactus queria o filho da Mulher Invisível para ser o seu substituto como o Devorador de Mundos. Eles voltaram pra Terra depois de terem enfrentado o Arauto, depois de eles terem literalmente quase morrido. Entra direto naquela conferência e ele conta pra todas as pessoas que a única maneira do Galactus não destruir a Terra é com eles entregando o filho deles. E aí ele decide contar essa informação na conferência e literalmente todos os humanos da Terra começam a odiar eles. E aí eu fico me perguntando, por que motivo você decidiu
chegar na Terra, contar essa informação. E contando isso, todas as pessoas iriam começar a querer odiar você. Literalmente a vida delas dependiam disso, sabe? Tipo, pra mim ficou uma coisa muito sem sentido. Essa cena me incomodou um pouco, sabe? Eu tentei buscar uma interpretação pra essa cena e a única coisa que eu consegui pensar no motivo dele ter realmente contado aquilo pra todas as pessoas, mesmo tendo a noção de que aquilo poderia ser prejudicial pra eles. No decorrer do filme a gente percebe que eles precisavam, todas as pessoas do mundo ajudassem eles com o plano do Senhor Fantástico. Mas literalmente, tipo, pra ele conseguir chegar nessa linha de raciocínio, tipo, é muito louco você contar isso pra todo mundo, se colocando em risco. Muito difícil de engolir, porque é muita burrice você contar no meio de uma reportagem que vai ser transmitida pro mundo inteiro de que a única maneira de você conseguir salvar o planeta é com a vida do seu próprio filho. Tipo, essa cena não entra na minha cabeça. Eu acho que qualquer outra pessoa que tivesse no lugar dele ia tentar arranjar outras maneiras de tentar mudar aquilo. Agora, comentando sobre a Mulher Invisível, que foi interpretada pela Vanessa Kirby, a gente tem que falar sobre a atuação dela, gente. Eu achei a atuação dela extremamente razoável. Em alguns momentos ela atuou bem, teve uma desenvoltura interessante no filme, mas em outros momentos, principalmente em um dos mais importantes do filme, eu acho que ela deixou a desejar. Quando eles estão enfrentando o Galactus, a Mulher Invisível vai usar todos os seus poderes pra conseguir parar o Galactus, sabe? Ela vai ser a mais poderosa, ela vai ser a mais babadeira ali do filme. E a gente tá acostumado, quando um super-herói vai usar muito do seu poder, a gente vê ele, sabe? Tipo, ele fazendo de tudo pra balizar, entendeu? Ele fazendo de tudo pra ser o xerecudo. Mas a atriz decidiu usar a beleza dela, que é uma atriz que tá tentando ficar bonita em uma cena que ela deveria usar a força dela. E isso me irritou profundamente, porque eu esperava mais da atuação dela. Esse é o único tópico que eu vi viralizar sobre ela. Agora vamos falar sobre o Tocha Humana, que foi feito pelo Joseph Quinn. Esse gostoso, gente. Os tópicos mais positivos do filme foi a atuação do Joseph Quinn. Ressalvas positivas sobre o personagem, porque durante as minhas pesquisas eu percebi uma coisa muito interessante. Antes do lançamento do filme, o Joseph Quinn recebeu várias críticas sobre ele ter sido escalado para fazer o Tocha Humana. Alguns fãs expressavam preocupação em relação à personalidade do Tocha Humana, questionando se a versão mais contida e autocrítica do personagem seria tão melhor do que a versão antiga dele, seria tão cativante quanto a anterior. Porque no filme de 2007, o Tocha Humana, ele tinha uma personalidade muito mais mulherengo e burro. Tipo, ele não tinha a personalidade do Tocha Humana que a gente tem agora, que foi feito pelo Joseph Quinn, sabe? A personalidade era ser gostoso e burro. A abordagem que eles trouxeram pro Tocha Humana, mais autoconsciente, de um personagem mais sério, destaca pela ousadia, pela inteligência. Embora o Senhor Fantástico seja o mais inteligente, seja o mais esperto, meio que, tipo, todos eles que estão ali do Quarteto Fantástico, eles são cientistas. Em comparação com os outros filmes que a gente tem, a gente tinha um Tocha Humana extremamente burro. E não, esse Tocha Humana que eles trouxeram pra gente foi teve uma importância muito significativa. Nós também temos o Coisa, que é interpretado... Gente, o nome dele é francês. Nossa senhora, eu vou soltar a maior atrocidade de toda a minha vida agora. Ebselmush Bachrach. Gente, sobre o Coisa, ai, coitado, fica até com pena de falar dele, porque, ele foi tão irrelevante no filme. Sabe? Coisa, gente. Eu achei ok a atuação dele no filme, que eu acho que ele teve uma leve mudança na personalidade dele. Eu que, assim, gostava bastante do Quarteto Fantástico de 2005, a gente percebe um Coisa um pouco mais seguro de si. Nas pequenas cenas que a gente teve sobre o Coisa, eu percebi que ele tinha uma personalidade um pouco diferente do Coisa que já foi apresentado pra gente antes. Porém, nessa linha do tempo, eu percebi o Coisa muito mais seguro, sabe? Tipo, muito mais diferente. E por mais que ele tenha tido muita pouca cena, eu percebi essa sutileza na diferença do personagem. Que pra mim a personagem mais polêmica desse filme inteiro é a Surfista Prateada, que foi feita pela Julia Garner. Pra quem não sabe, antes do lançamento do filme, teve muito machismo envolvido. A troca do personagem da Surfista Prateada por uma personagem feminina. Pra quem não sabe, a Surfista Prateada antes era o Surfista Prateado. No filme de 2007 do Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado
Prateado era um personagem masculino que era conhecido por todo mundo. É sempre um nerd catarrento se doendo. Que ódio. Eu separei um comentário do Reddit que me deixou com muito ódio e a gente vai falar sobre isso. Isso é um pouco desonesto. Acho que nem todos os fãs estão negando a existência da Shalla-Bal. Eles só estão chateados porque o Norrin Edge, o surfista prateado original, é muito mais popular. Ele não está sendo usado. A Shalla-Bal também está substituindo o papel do Norrin como arauta, que leva o Galactus à Terra. Múltiplas realidades e variantes à parte, se você é fã do surfista prateado, isso é decepcionante. Shalla-Bal foi a surfista prateada por pouco tempo. Ela não é a surfista prateada. Os fãs podem ficar chateados. Isso não os torna necessariamente fanáticos sexistas, embora esses também existam. Eles só querem ver seu personagem favorito representado corretamente na tela. Sinceramente, eu já queria começar mandando você tomar no seu cu. Porque assim, ai gente, que saco! Que saco! Eu quero acrescentar que a versão feminina da surfista prateada existia há muito tempo. Gente, desde os primórdios do universo. Eu peguei um comentário resposta a esse comentário no Reddit que eu acho muito importante eu mostrar aqui pra vocês. A Shalla-Bal existia muito antes de você, criada em 1968. Em algum momento virou surfista prateada. Ela era esposa do Norrin Edge, o surfista prateado original. E eu acho que se o filme quer trazer uma proposta de uma outra linha alternativa, eu acho que é muito importante terem essas mudanças. Por mais que pareçam grandes, elas são ótimas pro filme. É importante eles trazerem novos personagens, trazerem alguma novidade pro filme. A gente já teve aquele surfista prateado. Acho que agora a gente tem a oportunidade de ter uma versão diferente. Pra mim, a personagem foi muito bem feita, muito bem desenvolvida. E eu acho que ela entregou muito mais cante, muita mais beleza, muita mais personalidade do que o surfista prateado original. Ela entregou performance e a proposta foi bem desenvolvida. O segundo personagem mais polêmico desse filme teve muita crítica sobre o Galactus, que foi interpretado Ralph Ineson. A maior decepção que teve foi a força do Galactus, que estava extremamente fraco. Mas eu preciso comentar de forma lógica sobre o filme pra vocês, e sem usar a emoção, porque eu também tinha uma expectativa em relação ao Galactus, que foi o que nós não vimos ali. Deixa eu tentar trazer uma explicação das minhas pesquisas aqui pro Galactus ter sido tão fraco assim no filme. Nos quadrinhos, Galactus não é um vilão comum. Ele é uma força da natureza criada pelo próprio cosmos. Ele não é mau, apenas cumpre sua função no equilíbrio no universo. Ele aparece em uma versão faminta dele. Ele aparece numa versão fraca. A prova disso é quando o Quarteto Fantástico invade a nave e quebra as fibras que ligam a energia, que eles meio que tipo acabam derrubando ele, e tem aquela cena que tocha humana, ele voa e ele vai quebrando todas aquelas fibras que conectam o Galactus na nave, que em seguida ele acaba caindo no chão. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é, não era o Galactus full power. E eu vou ser bem sincero pra vocês que essa justificativa dá pra engolir. Se a gente já tivesse tido logo de cara o Galactus versão totalmente poderoso, eu acho que ninguém do Quarteto Fantástico teria saído vivo. Agora vamos pra conclusão, porque já destilei todo o meu ódio que eu tava sentindo, trouxe aqui todas as explicações que eu queria trazer pra vocês sobre o porquê que teve cenas tão controversas nesse filme. Mas assim, no geral, eu gostei do filme, gostosinho de se ver. Eu achei que é um filme a cara da Marvel mesmo, esses finais inusitados que eles sempre têm mania ou de colocar uma expectativa muito louca, que aí você fica muito chocado com o final do filme, ou você fica muito puto, ou você fica frustrado. E isso é a Marvel, fazer o quê? Não é um filme perfeito, é um passo importante pra Marvel se encontrar. Mas agora me conta, você curtiu o filme? O que você achou da mudança nos personagens? Eu quero saber a opinião de você, então deixa um comentário aí sobre o que você achou das explicações sobre o filme e desses tópicos que foram muito controversos. E se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, agora com toda essa análise, eu daria um 7,5. E é isso. Beijo, tchau.